Muita gente fala que fisioterapia não funciona. Essas são as mesmas pessoas que não fazem o que tem que ser feito para que o tratamento fisioterapêutico ou quaisquer outros tratamentos funcionem. Vamos analisar os seguintes pontos. Para que qualquer pessoa tenha uma resposta positiva ao tratamento, ela precisa estar com alguns fatores alinhados. O primeiro fator é a higiene do sono. Ela precisa dormir entre 7 a 9 horas e ela precisa ter um sono profundo, sono REM, de no mínimo 2 horas. Beleza? Então, 4 horas, 2 horas de sono profundo, 2 horas de sono REM, 7 a 9 horas de sono total. Beleza? O segundo fator, ela precisa estar se alimentando bem. Menos industrializados, mais alimentos orgânicos, mais alimentos in nature, mais comida de verdade, menos calorias vazias, beleza? Porque isso interfere diretamente no sistema endócrino, no sistema metabólico, no sistema neurológico, através do funcionamento intestinal e da permeabilidade da membrana, que vai aceitar absorver nutrientes ou não, por exemplo. Vai aceitar nutrientes lixo entrando na corrente sanguínea ou não, por exemplo. O terceiro fator é a hidratação. Quanto mais sofrimento hidroeletrolítico, sofrimento renal, maior é a comorbidade que tira a atenção do sistema nervoso para controlar aquela dor. O quarto fator é a atividade física / exercício físico. Por quê? Porque o quanto você anda, o quanto você fica de pé, o quanto você sobe escadas, contam como atividade. E se no total disso aqui você passa, por exemplo, 8.000 passos por dia, você tem menos fator de risco para ter dor. Você tem mais resposta a tratamentos para dor crônica. Se você sobe 7 andares de escada todos os dias, por exemplo, você tem menos fator de risco para ter dor crônica, mais chance de responder a qualquer tratamento. Se você passa pelo menos 2 horas de pé todos os dias, você tem menos risco para ter dores crônicas. No nível de exercício físico, você precisa de no mínimo 150 minutos por semana. Isso dá 30 minutos na segunda, 30 na terça, 30 na quarta, 30 na quinta e 30 na sexta. Eu estou falando do mínimo, gente. Vocês podem fazer melhor que isso. Estou falando do mínimo. O tipo de exercício físico, a modalidade de exercício físico, se vai ser dança do ventre, yoga, fit dance, corrida, musculação, triatlon, crossfit, isso aí vai do paciente, o que o paciente gostar de fazer. A gente negocia muito com isso, tá? Se ele gosta de fazer uma coisa, a gente incentiva ele a fazer essa modalidade. Só que a modalidade que ele escolher, por exemplo, pode não ter estresse tensional ou metabólico suficiente para fazer com que o sistema nervoso controle dor através de um fenômeno conhecido como hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que pegar o que o paciente gosta de fazer e acrescentar alguma outra modalidade ou acrescentar intensidade ao que o paciente está fazendo. Então, se você está fazendo seu exercício aí meia boca, não está nem suando, não está ficando ofegante, está fazendo só para tranquilizar a sua mente, tudo bem. Mas se você quer saúde musculoesquelética para prevenção de dores, prevenção de crises, talvez você precise de um pouco mais de intensidade. E o quinto fator, e não menos importante, é a saúde mental. O nível de desregulação emocional explicita sofrimento psicológico e alguma dor que é importante para o paciente. Então, se o paciente não tem habilidades para se regular emocionalmente, se o paciente não faz uma rotina de controle de estresse, se o paciente não faz registros de pensamentos, por exemplo, para combater algum nível de ansiedade, se o paciente não tem um psicólogo que ele se consulta rotineiramente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, a depender do nível de tratamento que ele estiver, o paciente tem mais fator de risco para ter dor. O paciente tem menos chance de responder a qualquer tratamento. Sexto fator, consumo de drogas. Drogas, e aí leia-se drogas lícitas e ilícitas. Quanto mais drogas farmacológicas lícitas ou ilícitas o paciente consome, mais difícil o sistema nervoso dele tem, mais dificuldade o sistema nervoso dele tem para controlar a dor. Então, por que eu estou elencando esses seguintes pontos? Porque, por exemplo, se você está fazendo o tratamento aqui comigo
E eu tô falando para você, olha, você tem fator de risco para dor porque você tá comendo mal, você tá com sobrepeso/obesidade, você precisa iniciar imediatamente um processo de emagrecimento, porque você está com pressão alta, você está dislipidêmico, você está com pré-diabetes e você está com risco aumentado de ter infarto. A gente coloca um exercício físico aqui para você controlar a dor. Você controla a dor desregulando sua pressão arterial? Como que eu vou fazer exercício para melhorar sua dor se sua pressão está desregulada por causa de sua obesidade? Entende? Então, como que um paciente desse quer que a gente... Gente, entenda muito bem o que eu estou falando aqui. A gente está falando de dois perfis de pacientes. Um paciente que mesmo... Pacientes esses que mesmo recebendo os melhores tratamentos do mundo baseados em ciência, pode um não responder e o outro responder positivamente. E o que eu estou falando aqui é que existem fatores de risco para que mesmo recebendo o tratamento certo, você não responda. Um deles é a obesidade. Eu não estou dizendo aqui que em obesos o tratamento da dor não funciona. Não é isso. Funciona muito bem, mas o obeso ele precisa ter um pouco mais de atenção. Eu já fui obeso, eu vi, ainda tenho graus de sobrepeso, né? Mas eu vi o quanto eu sofria quando eu estava em obesidade mórbida, 136 quilos com 1,79 m, IMC desregulado e por aí vai. Então, há tratamento para obesos também, populações especiais como hipertensos, diabéticos, obesos, dislipidêmicos, enfim, pacientes pós-AVC, todos eles têm chance de responder ao tratamento. Agora, essa chance é menor por causa desses fatores de risco dessas comorbidades, entende? Então, quando as pessoas falam, mas eu fiz o tratamento e não funcionou, será que realmente ela alinhou esses 6 aspectos que eu citei aqui? Será que ela alinhou alimentação, hidratação, higiene do sono, saúde mental, exercício físico e drogas farmacológicas? Às vezes a gente pega aqui um adulto jovem que está tomando 23 comprimidos por dia porque foi no nutrólogo, no ortomolecular, e o ortomolecular colocou uma cacetada de comprimido para ele tomar por dia, chamando de vitaminas, junto com soroterapias e por aí vai. Longe de mim querer entrar na seara do que é certo, do que é errado, em outra área profissional, tá, pessoal? Mas o que a gente sabe é que quanto mais drogas esse paciente consome, quanto mais comprimidos esse paciente consome, maior a chance do estresse farmacológico gerar algum grau de hepatotoxicidade. E aí, se eu tenho um fígado sobrecarregado, é lógico que o meu sistema nervoso central está dando atenção para desintoxicar aquele fígado que tem essa função de desintoxicar o organismo, né? E menos atenção para o controle da dor. Então, muitas vezes os pacientes precisam reduzir o nível de medicações, se for possível, é claro. A gente não está falando aqui de um paciente obeso, hipertenso, dislipidêmico, pressão desregulada, que precisa tomar medicação psiquiátrica controlada porque teve ideação suicida e não pode tirar medicação de jeito nenhum. A gente está falando de um paciente aqui que buscou performance, estética, emagrecimento e está tomando 23 comprimidos por dia. Então a gente já atendeu casos assim, que a gente fez com que o paciente entendesse que, tomando tanta medicação dessa maneira, é muito difícil de seu sistema nervoso central começar a dar atenção que ele tem que dar atenção, que é o controle da dor. Né? Então a gente regula tudo isso porque a gente tem uma visão integrativa, aliás, todos os profissionais precisam ter uma visão integrativa do tratamento da dor, para que a gente entenda que o buraco é muito mais embaixo. São pacientes que fazem o exercício que a gente está propondo, mas estão em sobrecarga de trabalho. São os pacientes que fazem todas as terapias enquanto estão aqui no consultório através da teleconsulta, mas na rotina diária que a gente passa, não consegue fazer o tratamento porque está cansado, porque chega tarde do trabalho, porque está com alta irritabilidade, alto estresse dentro de casa. Então, a fisioterapia ela funciona para o público que tem interesse em fazer com que ela funcione. Se você é comprometido com um tratamento que vai lhe propor para o controle da dor exercício físico, por entender que não há outra maneira de você controlar a dor com autonomia sem depender dos profissionais, se não for fazendo exercício físico. Se você está comprometido com isso, nosso tratamento vai funcionar muito bem para você. Agora, se você está comprometido em entregar seu corpo a um profissional que vai tocá-lo, entre muitas aspas, através de técnicas, por exemplo, osteopatia, quiropraxia, terapias manuais, tuinar,
liberações miofaciais, ventosas, massagens, acupuntura, eletroterapia. Eu vi uma propaganda hoje no Instagram convidando você a julgar se um tratamento é adequado para hérnia de disco, porque a clínica tem tecnologia. E isso não existe, pessoal. A tecnologia, há 2 décadas, não tem ajudado os pacientes com dor crônica, com dor lombar, com hérnia de disco. Não tem ajudado. A tecnologia só cresce e o aumento de injeções epidurais cresceu 600%. Né? O índice de indicação de cirurgia cresceu mais de 500% em 2 décadas. Ou seja, a tecnologia está crescendo e os pacientes não estão melhorando. Então, não se engane com essa propaganda high-tech, né? Tecnológica, de que você vai melhorar porque a clínica é super sofisticada. O que melhora a dor crônica, dor lombar, dor na coluna, dor no geral, é exercício físico mais mudança de estilo de vida através desses fatores que a gente acabou de citar para vocês no início desse vídeo. Então a pergunta é, quem é você? Você é um paciente comprometido, disposto a fazer exercício físico orientado para que você melhore a dor? Ou você é um paciente que está disposto apenas a deitar na maca e receber técnicas? Porque você vai até melhorar. Só que o grande lance é que o problema vai voltar. E quando voltar, você não vai saber o que fazer, além de gastar seu dinheiro novamente para tratar com terapias passivas, onde você deita e recebe técnicas. Terapias ativas são as terapias que funcionam para o tratamento da dor. Terapias ativas que envolvem movimentos, sejam de mobilidade, de força, de condicionamento, enfim. Se sua terapia não compreender movimentos, em sua maior parte, fatalmente você não vai estar melhorando. E aí você vai ser mais um que vai dizer que fez a fisioterapia e não funcionou. Pensa um pouquinho, você realmente fez o protocolo de higiene do sono que a gente ensina? Você realmente começou a entender as circunstâncias da vida que lhe proporcionam estresse ou ansiedade para que você lide melhor com essas situações? Você realmente mudou o nível de atividade ao longo do dia, fora da zona de exercício físico? Ficou mais tempo de pé, caminhou mais, trocou o elevador por escada, né? Você fez tudo isso? Você buscou um psicólogo para lidar melhor com os problemas da vida, para que não tenha tanta desregulação emocional que vai fazer com que o seu cérebro entre em superexcitabilidade e acabe não melhorando a dor? A gente precisa pensar por esse aspecto também, tá? Fisioterapia funciona muito bem, é baseada em evidência, mas você, querido, querida, precisa querer. Um grande abraço, movimento é vida. Curte, comenta, compartilha, quem sabe assim a gente ajuda mais pessoas. E vê aqui todos os links na descrição que você vai encontrar todas as redes sociais. Ative as notificações de publicação para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Grande abraço!